Olá, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico. Naquela tarde, o céu mudou de cor, o vento que começou leve, de repente se tornou uma força viva, arrancando telhados, árvores e histórias. No sul do Brasil, cidades inteiras ficaram de joelhos diante do que muitos chamaram de a fúria da natureza. Mas será que foi apenas isso? Nos últimos anos, a palavra resiliência ganhou destaque. Governos, instituições e empresas falam sobre construir cidades resilientes. Mas quando o vento sopra mais forte, quem decide quais cidades se levantam primeiro? Coincidência? Ou parte de algo maior que ainda não entendemos? E se for verdade? Como eu sempre digo nos meus vídeos, vem comigo, bora pro vídeo, que hoje o vídeo promete bastante informações. Então, as tempestades e tornados no sul do Brasil, o conceito real de cidades resilientes usados por órgãos como a ONU, o contexto da COP30 e os desafios climáticos globais e o impacto humano de tudo isso. Será apenas coincidência? Uma teoria da conspiração? Ou algo que realmente ainda não sabemos? Depois da tempestade, surgem as perguntas. Como uma cidade se reconstrói? O que faz algumas resistirem enquanto outras desmoronam? Apenas lembrando que este vídeo, com todo o carinho e respeito às vítimas do furacão que passou pelo Paraná, assim como passou pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas todo o nosso respeito às vítimas. Em 2010, a ONU lançou um programa com um nome simples: Cidades Resilientes. O objetivo era preparar comunidades para o inesperado. Enchentes, ventos, secas, tudo aquilo que chega sem aviso. De Nova York a Curitiba, de Belém a Medellín, o mapa começou a se preencher com pontos luminosos. Mas o que é, afinal, uma cidade resiliente? E você sabia que existe uma lista oficial dessas cidades resilientes? E é o poder de se reerguer, ou a arte de não cair. E se essa força estiver silenciosamente sendo testada a cada nova crise? Mas testada pelo quê? Por quem? São perguntas que não querem calar. Entre o concreto e o vento, o que realmente sustenta uma cidade? E se for verdade tudo isso? No coração do Paraná existe um lugar onde o verde é quase absoluto. Rio Bonito do Iguaçu. Uma cidade pequena, envolta por rios, pinheiros e silêncios. Aqui a vida parece correr em outro ritmo. O das estações, o das colheitas, o do tempo que se demora. Mas mesmo em lugares assim, a natureza lembra que está viva. Chuvas fortes, ventos inesperados, mudança no céu que ninguém previa. E cada vez que o chão treme, o que renasce não é apenas a cidade. É a pergunta sobre o quanto dependemos daquilo que não controlamos.
Os moradores falam da força da comunidade, da solidariedade que vem antes da ajuda oficial. É ali que o termo resiliência ganha um rosto. Não é política, é humano. Para quem talvez não se lembre, o estado do Rio Grande do Sul também passou por uma grande enchente, mais precisamente a cidade de Canoas, como outras também. Talvez o enigma de Rio Bonito não esteja nas tempestades, mas naquilo que o vento não consegue levar, a esperança. Em 2025, os olhos do mundo se voltam para Belém do Pará. A Amazônia se torna palco da COP30, a conferência que reúne líderes, cientistas e povos da floresta em busca de uma promessa verde. O encontro onde a urgência se mistura a esperança e o futuro tenta encontrar um caminho possível. Entre discursos e acordos, a palavra que se repete é a mesma que ecoa nas cidades do Sul: resiliência. Um conceito que atravessa fronteiras e se transforma em meta global. Fortalecer o que resiste, proteger o que ainda respira, reconstruir o que se perdeu. Mas aí você pode estar se perguntando: o que tem Rio Bonito, tornado, furacão, tufão, enchente com COP30? Chegaremos lá. A COP30 não é apenas um evento, ela é um símbolo, um lembrete de que cada decisão tomada nas grandes mesas de negociação reflete nas pequenas ruas de cidades distantes, onde o tempo do planeta se confunde com o tempo da vida. Enquanto as vozes da Amazônia ecoam pelo mundo, um novo capítulo se escreve, um capítulo em que sobreviver se transforma em ato coletivo. Muito antes de as cidades falarem em sustentabilidade, existiam instituições que sonhavam em compreender o equilíbrio entre progresso e natureza. Pois bem, vamos fazer uma pequena brecha aqui, um pequeno stop, para entendermos que existe, sim, uma vertente de pessoas que têm uma certa teoria da conspiração, que dizem que não é nada coincidência a COP30 estar acontecendo nesse exato momento lá na Amazônia, onde estão decidindo sobre o futuro do planeta, e essa catástrofe que aconteceu no sul do Brasil. Será mesmo? E se for verdade? Pois então. A Fundação Rockefeller, por exemplo, foi uma das pioneiras nesses debates. Desde o início do século XX, financiou pesquisas sobre saúde, urbanismo e meio ambiente. Projetos que buscavam compreender o que faz uma sociedade prosperar e o que a coloca em risco. Com o tempo, o nome Rockefeller se tornou sinônimo de influência global, mas também em contrapartida de teoria da conspiração. Não apenas por sua presença na economia, mas pela busca de soluções diante de um planeta em transformação. De epidemias e mudanças climáticas, o foco sempre foi a resiliência, a capacidade humana de se adaptar e continuar. Hoje, parte desse legado se reflete em redes de pesquisa, universidades e programas que atravessam fronteiras. Ideias que nasceram de páginas datilografadas e que agora se movem em nuvens digitais, conectando cidades e decisões. O passado, de certa forma, ainda respira no presente. E o conceito de resiliência, tão falado nas ruas, também foi moldado por essas mãos invisíveis da história.
Em muitos lugares do mundo, estruturas metálicas se erguem em meio à paisagem. Antenas que enviam sinais, captam vozes, monitoram o clima e conectam distâncias. Elas são os nervos invisíveis de uma civilização que depende do ar para se comunicar. Mas espera aí. Segundo as teorias da conspiração, a família Rockefeller estaria por trás disso tudo. Eles teriam um plano macabro de eliminar a população mundial e reduzi-la a 10%, que seriam os 10% dos privilegiados. E todas essas antenas, entre satélites e radares, o céu se tornam territórios de estudo e vigilância. Mas estudo e vigilância de quem? Ou por quê? Ou para quê? Como eu sempre digo, e se for verdade? O clima, antes interpretado pelos sinais da Terra, agora é decifrado por algoritmos e sensores. Na grande realidade, a nossa vida nunca foi tão vigiada como na última década. O ser humano aprendeu a ouvir o planeta e também a registrar cada respiração da atmosfera. Da pesquisa científica aos sistemas de alerta, as antenas se tornaram guardiãs do imprevisível. Elas traduzem o que não se vê e anunciam o que ainda está por vir. E mesmo sem som, contam histórias sobre o poder e a fragilidade daquilo que nos cerca. O som das antenas é o som da era moderna. Isso é indiscutível. Um eco constante entre o que queremos controlar e o que ainda nos escapa. Nunca houve tanto acesso à informação e nunca foi tão difícil compreendê-la. Todos os dias, bilhões de dados atravessam o planeta em segundos. Previsões do tempo, relatórios ambientais, alertas de desastre, decisões que moldam o amanhã. O conhecimento que antes estava guardado em livros agora vive em nuvens, cercado por códigos e sistemas que poucos sabem decifrar. O poder da informação é silencioso, quase invisível. Está nas estatísticas que definem políticas públicas, nos relatórios que determinam investimentos, nos alertas que anunciam a chegada da próxima chuva. Entre tantas vozes, a verdade parece se tornar um som rarefeito. Cada dado, uma partícula, cada tela, um espelho. A era digital transformou o invisível em rotina e o mistério em código binário. Na sombra da informação, o mundo observa a si mesmo. E a resiliência, mais uma vez, é posta à prova. Não pela natureza, mas pela capacidade humana de discernir o que é real. O planeta é um tabuleiro em constante movimento. Governos, corporações, comunidades, instituições dividem um mesmo espaço, tentando encontrar equilíbrio entre o desenvolvimento e a sobrevivência. Cada decisão local se reflete no mapa global, como ondas que se cruzam em um mesmo oceano. As mudanças climáticas deixaram de ser uma teoria e se tornaram rotina. Ondas de calor, secas, enchentes e ventos extremos não escolhem fronteiras. E diante disso, o conceito de resiliência deixou de ser apenas planejamento urbano. Tornou-se um impacto. As cidades são as novas protagonistas desse jogo silencioso. Elas concentram pessoas, ideias, economias inteiras. São também as mais vulneráveis quando o equilíbrio se rompe. Bem, então, como falado para vocês, existem essas cidades resilientes, existe uma lista com o nome dessas cidades. A teoria da conspiração se pergunta: por que criar uma lista, nomear algumas cidades, colocar o nome de algumas cidades? Qual critério foi utilizado para o nome dessas cidades entrarem nessa lista?
A que nível de resiliência essas cidades serão expostas? É uma teoria da conspiração ou é uma realidade? Lembrando apenas que essa cidade de Rio Bonito do Iguaçu foi 90% destruída depois dessa tempestade. Aí temos também a COP30 rolando, e enquanto acontece essa catástrofe que aconteceu. Teria a família Rockefeller algo a ver? Ou somente uma teoria da conspiração, como tantas outras que existem por aí? E sobre as armas HAARP, desse projeto HAARP, você já ouviu falar? Ou, como dito, é apenas mais uma teoria da conspiração? As teorias conspiratórias ganham força. Uma em especial chegou a despontar nas buscas do Google na última semana e esteve entre os assuntos mais comentados no X, o antigo Twitter. Ela aponta que o HAARP, um projeto científico norte-americano que visa estudar os fenômenos físicos que ocorrem nas camadas superiores da atmosfera terrestre, seria o causador das chuvas incomuns no estado gaúcho. A teoria conspiratória afirma que o episódio teria sido causado por grupos de grande poder, com o objetivo de causar medo, confusão e indignação. E a partir da vulnerabilidade causada, instituir seus próprios interesses. O HAARP também foi alvo de teorias da conspiração no passado, que afirmavam que catástrofes como o terremoto no Haiti em 2010 e o terremoto na Síria e na Turquia em 2023 teriam sido provocadas pelas antenas do projeto. Apenas para fazer uma alegoria para vocês, acredita-se, quem acredita na teoria da conspiração, que existem antenas que foram criadas, essas antenas existem de verdade, mas que elas emitiriam ondas, e essas ondas formariam tsunamis, furacões, tufões, terremotos, entre tantos outras calamidades da natureza, que não seriam atividades climáticas naturais, mas sim produzidas por países e governos. Bem, os conspiracionistas alegam que até uma tempestade de neve no estado americano de Iowa, em janeiro de 2024, teria sido causada para influenciar nas eleições do país. Mas o que afinal é o HAARP? Ele significa High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP. Como já dito, é um programa de pesquisa científica e não uma arma. Alegações de que o HAARP seria uma arma de destruição em massa capaz de causar desastres naturais como terremotos, inundações ou furacões. Mas qual é o verdadeiro objetivo que dizem que é o HAARP? O objetivo científico é que o HAARP é um programa dedicado ao estudo na ionosfera, uma camada superior da atmosfera terrestre localizada entre 80 a 600 quilômetros acima da superfície, muito acima de onde se formam as nuvens e os fenômenos climáticos. Qual é o funcionamento? O projeto utiliza um conjunto de antenas para emitir ondas eletromagnéticas de alta frequência na ionosfera e observar como elas se comportam. Isso ajuda os cientistas a entenderem os fenômenos físicos que ocorrem nessa camada, como a interação com sinais de rádio e comunicação via satélite. Mas qual é esta localização dessas antenas da HAARP? A instalação principal está localizada no Alasca, Estados Unidos, e é operada pela Universidade do Alasca
Fairbanks. Pois bem, existem essas antenas também na Rússia, no Brasil, como nos Estados Unidos. E dizem também que tem um documentário chamado Unabomber, na Netflix, que faz certa referência a tudo isso que eu vos estou falando. A grande pergunta é a do início do vídeo. E se for verdade? Deixando apenas bem claro, aqui não é minha opinião pessoal, é apenas para levar para vocês sobre teorias da conspiração, coisas que foram ditas nas redes a quais eu nomeei aqui, e fica a vocês a grande reflexão. Fato, mito, verdade, teoria da conspiração, quem sabe? Se você ficou comigo até aqui no vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, assistisse os vídeos até o final. Tem vários vídeos aqui para você maratonar, um melhor que o outro, feito sob medida para vocês. Deixasse seu comentário e quem sabe até mesmo sugestão de um tema. Como o nome do canal já diz, aqui tudo é tema com Marisa. Então, sem mais delongas, um beijo da Mari e até o próximo vídeo.